Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou saudando todos os amados irmãos de Cristo Jesus. Você também, amado, que ainda não é irmão de Cristo Jesus, mas que ainda não é, mas que com certeza, em nome de Jesus Cristo, ainda terei o prazer de chamá-lo de irmão em Cristo, mas somos todos seres humanos, somos todos parte da mesma humanidade, uma unidade, porque todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, Deus Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, de todos os seres, de todas as pessoas. Ninguém aqui na face da terra é melhor do que ninguém. O único que foi, segundo que nós cremos, na nossa crença e fé em Jesus Cristo, melhor que todos foi Jesus Cristo, o Filho amado de Deus Pai, a quem Ele não dá o Espírito por medida, seu único filhozinho preferido, Jesus Cristo, que Ele botou para morrer lá na cruz, daquele jeito, para vindicar, estabelecer a santidade no mundo e para nos lavar e redimir com o seu sangue dos nossos pecados. Ele é diferente. Nós somos todos iguais. Vivemos circunstâncias espirituais diferentes, temos crenças, né? E forma de aplicar aquilo que a gente crê, e em quem a gente crê, segundo a nossa fé, de maneira diferente, mas independente de tudo e antes de tudo, só há um Deus, que tudo pode, que tudo faz, que é sobre todas as coisas, sobre todos os seres. E Ele colocou um nome acima dos anjos, que está acima de todos os nomes, principados e potestades, seres e dominadores desse mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré, seu Filho amado, em quem Ele se compraz e a quem Ele manda o Espírito por medida. Eu sou o pastor Ezequiel, por chamado, já expliquei em outros vídeos qual é a diferença do chamado, por que é de chamado, por que é a diferença do teólogo, do seminarista, tá? Isso já foi tudo explicado. Se você seguir meu playlist, meu canal, vocês vão entender, já está tudo explicado, não vamos ficar em redundância, né? Porque o tempo de Deus é precioso. O meu tempo é tempo de homem, mas o tempo de Deus é precioso. Então, hoje, agora, aqui nesse momento, ministrando a palavra do Senhor, como um humilde instrumento do Senhor, um grãozinho de areia, pequenino servo do Senhor, junto com os amados irmãos aqui presentes, a minha esposa Margarida, né? Eu, como pastor, ela acaba sendo diaconisa, porque a mulher ela é ajudadora do homem, é auxiliadora, e o diácono é instituído pela igreja, é o quê? É o ajudador do pastor. Logo, se ela é minha esposa e ela me auxilia, ela é uma diaconisa, né? Nesse momento aqui, minha esposa no lar, né? Senhora da casa, né? E Senhor de nossas vidas e de tudo que diz respeito a nós é o Senhor Jesus Cristo. Temos aqui também um amado irmão em Cristo, o diácono dos anjos. Temos aqui a levita Luana Santos, né? Aqui presente. E acima de tudo, e antes de tudo, temos aqui a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, ministrando e dirigindo esse culto, usando, né, cada um de nós aqui, segundo ele aprover, né, para que não saia da carne, mas que venha da vontade de Deus, né, pelo mover do Espírito, todo o direcionamento desse culto, todas as orientações, todas as dúvidas a serem dirimidas. Nós estamos iniciando uma sequência de 10 cultos, em função de quê? De 10 dracmas perdidas. Lucas 15, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor vem dizer que Jesus cita a parábola das dracmas perdidas. Ele não enumera quantas dracmas, né, são perdidas. Mas veja bem, no costume judaico, né, as mulheres virtuosas, elas tinham 10 dracmas. E quando elas saíam para as festividades, para a rua, para o mercado, né, elas se adornavam e colocavam em suas cabeças, assim, né, aquele diadema de graça, né, com aquelas dracmas, 10 dracmas. Cada dracma daquelas 10 dracmas representava uma virtude da mulher, né? Sendo mulher, senhora casada ou moça virgem. 10 dracmas, né? Quando era mais virgem, porque era casada, então aquela
deixava de ser a virtude da donzela virgem para ser a virtude da senhora casada. Certo? Então era só questão de remanejamento aí, mas o significado falava da pureza da mulher. Pureza enquanto esposa e pureza enquanto mulher solteira. Então, né? E mais as outras, né? As outras dracmas. Quando uma daquelas dracmas era perdida, e a mulher tinha que sair, e ela ficava num desespero, porque era do costume de umas mulheres e até os homens contar as dracmas. E se estava faltando uma dracma, ia procurar saber qual era a virtude daquela dracma, qual o motivo, onde ela perdeu aquela dracma. E ela ficava no desespero e diligentemente acendia a luz e começava a procurar aquela dracma. Hoje não é diferente. Hoje a igreja, enquanto ministérios do homem, enquanto denominação, não enquanto casa de oração ao Senhor, porque tem muitas denominações e muitos ministérios que estão com suas dracmas perdidas. A lâmpada do Espírito está apagada nas lideranças, nos ministérios, no corpo docente, e muitas das vezes a casa de oração está iluminada pelos membros, pela membresia, que está o quê? Em espírito e verdade, como é o nome do meu ministério, Espírito e Verdade. Né? Está ali acesa, iluminando, né? Em oração, como era no caso de Pedro. Pedro era apóstolo, mas quando ele estava preso, ele não podia ver a luz do sol, porque ele estava, até que fala, né? Não vai ver a luz do sol nascer quadrado. Mas a igreja estava iluminada em oração. Até que meia-noite, tudo se quebrou e uma luz fluorescente, resplandecente do ser, que era o anjo, quebrou todas as cadeias, as fechaduras e os guardas dormiram. Mas meia-noite não está escuro. E naquela época ainda era óleo, né? Não era lâmpada, não tinha a iluminação que há hoje. Era só o satélite natural da Terra, né? E aquelas clavazinhas lá, né? Com aquelas lâmpadas, aquelas tochas acesas lá, né? De óleo, né? De azeite, né? Uma iluminação precária, né? Mas de repente ficou tudo calmo, porque a igreja, enquanto membresia, estava em oração iluminada para o apóstolo, que involuntariamente, por circunstância ali, a vontade dele, mas pela vontade de Deus, ele estava preso para o testemunho, para que a glória de Deus fosse testemunhada de que Deus é Deus, para agir em qualquer momento, para trazer a luz da libertação e da restauração daquilo que estava perdido na minha e na tua vida, como foi na vida de Pedro. A dracma perdida de Pedro era a sua liberdade. Ele estava sem a virtude da sua liberdade de ir e vir, e de pregar o Evangelho de Jesus. E ali foi restituído, por causa da oração da igreja, que estava iluminada. Mas Pedro, ainda que ungido e com a luz dentro dele, fisicamente ele se encontrava em um ambiente de escuridão. Ele, preso, tolhido de sua liberdade. E hoje não está diferente. Tem muita liderança, muita denominação, muito ministério preso, tolhido e tolhindo no Espírito Santo de verdadeiramente ministrar, não apenas na casa de oração através da membresia, mas em todo o ministério, porque está preso em algemas. Muitas das vezes, eu não estou querendo, não vou citar aqui, para não criar celeuma, para não criar contenda, para não gerar uma discussão frívola, mas para quem sabe ler o Espírito, escuta o que o Espírito diz ao anjo, ou aos anjos das igrejas. E, na verdade, lá em Apocalipse, ele não fala, escuta o que o Espírito diz às ângelas da igreja, não. É ao anjo. Então, né, já está entendendo mais ou menos que Jesus ungiu 12 apóstolos. Então, começa por aí, né? E você vai lá em Efésios 11, ele deu entre os chamados que ele deu, uns para pastores,
Mas em nenhum momento ele falou umas para pastoras. Tal? Não estou querendo entrar nesse tema, só estou esclarecendo isso para que não fique na minha palavra, é a luz da Bíblia. Porque hoje as denominações, as lideranças estão falando muito que a igreja tem que voltar à igreja primitiva. Para mim, inclusive, eu discordo que não existe igreja primitiva. Aqui a igreja de Jesus é uma só. Ontem, hoje e sempre. Entendeu? Porque antes que tudo houvesse, ele diz, eu sou. E a igreja é o corpo de Cristo. Igreja espiritual é o corpo de Cristo. E ela sempre existiu. Tanto que ele veio para quê? Para resgatar o seu corpo. Para resgatar a sua noiva. Para resgatar o seu corpo. A sua igreja. Ele não veio para montar a igreja. Ele veio para resgatar a igreja que está igual está hoje. Na época ela estava, outrora, perdida. Com dracmas perdida. Tolhida da liberdade de expressar e determinar a autoridade do sangue de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, porque está sob algemas. Estão dando lugar ao diabo, como lá no Éden, Adão deu. Essa legalidade ao diabo de usar Eva, para determinar o que ele deveria fazer. Obedecer o desejo da carne, da vontade dela, e não obedecer o mandamento do Senhor para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela comeu primeiro. Como comeu primeiro, teve conhecimento de tudo antes de Adão. Mas eu não quero entrar nesse mérito aí, não, porque eu não estou aqui para mexer com o ministério de ninguém, porque eu não vou prestar conta a Deus do ministério de ninguém. Cada um vai prestar conta, porque Jesus deixou bem claro, a alma que pecar só morrerá. Mas em Isaías 49, 10 também ele fala, maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Fala bem claro, não sei o que pediu. Então, né? E aí tem outra parte que ele fala, né? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí está falando com a membresia. Mas hoje virou o papel, novamente inverteu. Igual lá no Éden, em vez de Adão determinar o que Eva deveria fazer, segundo a vontade que Deus lhe ordenara, não, a Eva é que determinou o que Adão tinha que fazer. Isso dando ouvidos ao diabo, a Satanás, a Lúcifer. E Adão fez isso. Em vez de dar ouvidos e obedecer o que Deus havia dito para ele. Então, por tabela, Adão acabou dando ouvido ao diabo. Hoje está acontecendo muito por aí as câmeras, aquela igreja que deveria ser, né? Aquele fogo, aquele fogo do mover, aquela brasa viva do altar, são tudo câmeras frigoríficas. Fria. Fazem cultos de libertação, mas não fazem culto de quebrantamento. Amados, não existe libertação sem quebrantamento. Fala em Ezequiel 36. O próprio Jesus, quando leu lá, Isaías 61, ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para pôr em liberdade os quebrantados e os quebrantados de coração. E depois, para pôr em liberdade os algemados e pôr em liberdade os cativos. Então, a quebrantamento vem primeiro. Se quebranta, no quebrantamento você se arrepende, reconhece o teu pecado, pede perdão e Deus te liberta. Daquilo que te oprimia, daquilo que era teu Senhor, um escravo. Porque aquele que é vencido por algo torna-se escravo daquilo. E é aquele pecado, é aquela digital, é aquela cédula, é aquela moeda de troca que o diabo usa para ter legalidade na vida do crente. Porque a palavra de Deus ela é para todo mundo, mas ela é principalmente para o povo dele. Porque se você falar em Ezequiel 36, que gostam muito de falar do Velho Testamento, mas só aquilo que convém. Vamos falar o que ele diz. Né? Ele fala o quê? Que ele mesmo resgatará o quê? E dará e congregará o seu povo, que foi espalhado por toda a terra por onde andou. Né? E ele fala só aí, fica bem claro, não é por amor de vós que faço isto, mas para vindicar, quer dizer, estabelecer a santidade do meu nome, que vós profanaste por onde quer que andaste. Ele está falando com o povo dele. Ele não está falando com o espírita, com o kardecista, com o maçom, que todo mundo quer acusar muito para ele. Ele está falando com o povo dele. É para quem diz que é cristão que ele está falando. É para mim, é para você, é para todos nós. E a igreja perdeu, está com as dracmas aí escondidas, perdida, algemada.
sua liberdade de expressar, de autoridade do nome de Jesus, está tolhida. Faz alguma coisa, faz algum mover, faz. Mas, como o Danilo Gentili uma vez pegou um pastor aí, que eu também não estou aqui para citar nome, porque eu não estou aqui para envergonhar ninguém, mas perguntou sobre o milagre instantâneo, quando fez Pedro lá, a porta formosa do templo, levanta e anda. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou: cura, saúde, disposição, bom ânimo, levanta e anda. Aí hoje está o quê? Nem miojo está, é miojo instantâneo. Cadê o miojo instantâneo? Miojo instantâneo, ele quer dizer o quê? O milagre comprado. É o que está vendo hoje, que a igreja não tem o fogo do Espírito aceso, está entendendo? Para queimar as digitais do maligno no meio da igreja e botar ordem e decência no culto. Por que é ordem e decência? Então, ordem e decência, você vai entender que é uma hierarquia. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça de homem, homem, cabeça da igreja. E agora não, cabeça da igreja está sendo as mulheres. Está mandando em casa, está mandando no marido, está mandando no filho, no pastor, no vizinho da direita e da esquerda. Daqui a pouco vai querer mandar em Deus também. Mas isso aí é assunto com cada um. Estou aqui, como eu disse antes, não vou prestar conta do ministério de ninguém com Deus. A alma que pecar só morrerá. Eu só estou botando a luz do conhecimento, ordem, isso é ordem. A palavra é ordem. Ordem tem uma ordem, não tem? 1, 2, 3, ordem crescente. 1, 2, 3, 4. Ordem decrescente. 5, 4, 3, 2, 1. Não é a ordem? Então, a ordem é assim. Eu entendo isso aí. E decência. O que é decência? É o quê? O que vamos colocar? A decência? A decência é o quê? A diligência, a perfeição, a irrepreensabilidade, o servir ao Senhor segundo conforme está escrito, dito pelo próprio Jesus várias vezes. É necessário que assim se faça para que se cumpra o que está escrito. E o que está escrito aqui é isso. E lá na igreja primitiva, que tanto estão falando que tem que voltar, a mulher não podia nem falar no culto. Se tivesse alguma coisa para perguntar, tinha que perguntar em casa, para o marido. Quer voltar a envelhecer a primeira essência? Quer voltar à igreja primitiva? Então, vamos voltar. Vamos botar a ordem e a decência. Eu não estou falando de legislação, não. De direitos fundamentais da Constituição. Eu estou falando de espiritualidade. Eu estou falando de legalidade espiritual. Então, vamos colocar nesse sentido aí. E as dracmas perdidas da igreja? Está desse jeito. Não a igreja do corpo de Cristo, mas as denominações e os ministérios, que hoje se intitulam igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Até porque a nomenclatura evangélica, na etimologia da palavra, ela basicamente não existe. Porque em Atos 11, 27 ou 26, se eu não me engano, na Antioquia, pela primeira vez, os discípulos de Jesus, que eram os do caminho, foram chamados de cristãos. E o coletivo de cristãos é cristandade, não é evangelho. Ah, mas a igreja é evangélica. Toda a igreja que professa o nome do evangelho de Cristo, de Jesus, ela é o quê? A proposta dela é de evangelizar. Lógico que ela é evangélica. Ah, mas a outra é pentecostal. Não existe igreja que não seja pentecostal. E toda igreja que é proveniente do evangelho de Jesus, ela tem que ser pentecostal, porque Jesus assim o determinou. Ficais em Jerusalém, para até que do alto seja revestido de poder. Da unção do Espírito Santo, do fogo santo. E línguas como que de fogo pousou sobre cada um. A partir dali começou o quê? A igreja de Jesus Cristo. E a restauração das igrejas, das comunidades que ali haviam. Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Corinto, Romanos, Gálatas, Filipenses, Filipe, né? E vai por aí afora. Restaurando. Restaurando o quê? As dracmas daquelas igrejas que estavam perdidas. Tanto é que em João e Apocalipse, o Espírito dá palestra com todas essas igrejas, tanto com os anjos das igrejas, das respectivas igrejas, quanto com as membresias da igreja.
E quando ele fala onde, ele está falando com o pastor, com o anjo da igreja. Quando ele fala a igreja, tem que ter ouvido, ouça, que ele está falando também igreja. Está entendendo? Para restaurar as dracmas da liberdade de exercer a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, do poder do Santo Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo. Homens santos da parte de Deus. Não estou discutindo gênero sexual. Eu estou discutindo espiritualidade, hierarquia espiritual, ordem e decência. Da igreja primitiva, que vocês querem que volte. Então, para voltar ao primeiro amor, então tem que fazer conforme está escrito, para que se cumpra o que está escrito. Então, vamos fazer um outro Novo Testamento. Aí a gente bota as mulheres lá mandando na igreja, mandando em Jesus, mandando em Deus. Pronto, aí resolve o nosso problema. Não vou falar sobre isso mais. Mas enquanto estiver aqui é desse jeito. Agora, lógico, eu vou a muitas igrejas, eu sou convidado, eu sou simpatizante de muitas denominações, e lá chegando eu respeito aquilo que ali está estabelecido, porque eu não vou nelas para poder... Primeiro, eu não vou para agradar homens, eu vou para cultuar a Deus. E eu sabendo que não vai ser eu que vou julgar, nem apontar dedo. Então, eu me submeto àquilo que está ali, porque o meu interesse é receber o avivamento, se tiver da parte do ministério, da parte do ministério, e entre os irmãos que são brasas vivas, uma esquentando a outra. Não vou lá para julgar. Quando me é permitido, me é dada uma oportunidade, eu peço ao Senhor Jesus que me usa, através do Espírito Santo, para ministrar um alimento, a palavra, usar minha boca, eu como um pequenino instrumento, como um pequenino grão de areia, entendeu? E é assim que eu faço, vou tocando a minha vida. Mas a minha vida não é de evangélica, a minha vida é cristã. Eu sou cristão. E aquelas pessoas que eu oriento aqui, eu oriento sempre a serem cristãos. A primeira dracma do cristão é ser cristão. Cristão erra, peca, sim. O justo cairá 7 vezes. Jesus caiu várias vezes. Jesus, no finalzinho, precisou de Simão para ajudar ele a carregar a cruz até o final. Ninguém é grande sozinho. Jesus, quando enviou ele, se enviou em pares. Porque se um fraquejar, o outro segura o outro. Então, significa que há possibilidade de fraqueza. Porque ele mesmo diz em Marcos 14, 31. O espírito está forte, mas a carne ainda é fraca. Então, a primeira dracma que tem que ser restaurada na vida dos cristãos, nas igrejas de Cristo Jesus, é a autoridade, o exercício da autoridade, do poder do Espírito Santo, do poder do nome de Jesus, do poder de sangue de Jesus. E pelo anjo da igreja, pelo pastor. Agora, a mulher que quiser ter razão, que tenha razão na igreja, que tenha razão com o seu marido, que tenha razão com a sua casa, com o seu filho. Agora, a mulher que quiser ser cristã, que tanto diz que quer que a igreja volte à igreja primitiva, tem que se submeter à vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. E aí, não sou eu que digo, é a Bíblia. Mas não estou aqui para jogar pedra na cruz de ninguém. Por que eu digo cruz de ninguém? Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Então, eu já tenho a minha cruz, eu vou ficar tomando conta, jogando pedra na cruz do irmão? Não. Sabem o que estão fazendo, não são inocentes. Deus perdoa o tempo da ignorância, mas quando tem conhecimento, já sabe, já não é tido por inocente. Então, a dracma é perdida. Como nós temos uma ilustração aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e lá na frente, 9. São 10 dracmas. Cadê? Onde está o teu degrau? Teu 10º degrau da sua vida que está faltando? E cada um desses 10 cultos nós vamos falar de uma dracma perdida, de um degrau da tua vida, uma área da tua vida que não está em conformidade com a vontade de Deus. Ei, olha aí, de repente você é pastora, teu marido é pastor, você está disputando a igreja e o teu pastor com Jesus, o teu filho está nas drogas, teu filho está desviado, porque você está insistindo em exercer o ministério numa autoridade que não te foi dada, que cabe a teu marido, cabe ao anjo da igreja. E você está orando para a tua mãe vir para Jesus, para a tua família vir para Jesus, para que se cumpra. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa será salvo, mas na verdade você está crendo segundo o teu querer, segundo os teus conceitos, segundo a tua conveniência.
Está disputando a igreja de Jesus com Jesus. Está disputando o pastor, o anjo da igreja com a igreja. E, consequentemente, com Jesus. Por quê? Porque você estava fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Aí tu não sabe por que tua filha está desviada, por que teu filho está desviado, por que teu marido não voltou, ainda não se converteu a Jesus. Por quê? Você está fazendo a vontade de Deus? Então, a primeira dracma que a igreja tem que restaurar é a liberdade do homem de Deus, do anjo da igreja, exercer o direito de proclamar o Evangelho de Jesus e a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, do poder do nome de Jesus e do poder do Espírito Santo. E daí ele distribui os ministérios, cada um, com a sua função, mas respeitando a ordem e decência segundo a vontade de Deus. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. A mulher, cabeça da casa. Está entendendo? Tem muito ministério que a mulher pode... Ministério de intercessão, ministério de louvor, ministério de evangelização, diaconisa, diaconato, que pode auxiliar, ajudar lá, ver as outras irmãs, a cuidar dos utensílios do Senhor, né? O ministério das levitas lá, para cuidar do templo, para cuidar da vida do pastor, que é o marido dela, dos filhos da casa, isso não é ministério. Ministério de esposa, tem muito ministério. Deus não fica devendo nada para ninguém, nem afronta. E quando você não faz a vontade de Deus, você está afrontando Deus. Quando Eva resolveu dar ouvidos a Lúcifer e ir lá comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus havia ordenado a Adão que não o fizesse, e Adão repassado para Eva, e ela o fez, ela não ficou em conformidade com a vontade de Deus. E por isso, o homem se tornou maldito e a terra maldita por causa do homem. E é por isso que muitas famílias que estão dentro da igreja estão vivendo em dracmas de maldição. Sabe o que é dracma de maldição? Aquelas dracmas que as mulheres virtuosas usavam eram brilhosas, lustradas. Parecia era de ouro. Mas já viu aquela moeda que fica suja e fica preta, cheia de vinagre, e você não consegue ver nem o valor? São as dracmas das mulheres que estão hoje nas igrejas disputando o ministério que é de Cristo, que é de Deus, que é orientado e ordenado pelo anjo da igreja, que são os pastores, e ela está disputando, tomando a frente. E aí o pastor que não obedece, não, para ver só. Tem divórcio e tudo. E perde 40% do bem. Fecha igreja, e é desse jeito aí. Então, quer voltar às dracmas perdidas? Quer recuperar a idoneidade, a integridade e a autoridade, o respeito pelos espíritos imundos, pelos demônios, da autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, do poder do sangue de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo? Comece a pensar em fazer a vontade, obedecer à vontade de Deus. Não fiquem surpresos porque os espíritos vos submetem, como diz Jesus. Mas alegrai-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. E aí, o reino de Deus verdadeiramente é chegado a vós? Então, porque tem tantos enfermos hoje em dia? Enfermos espirituais. Eu não estou falando de enfermidade física, não. Por falta de má alimentação, por falta de recurso financeiro. Estou falando de saúde espiritual. Por que saúde espiritual? Bartimeu tinha uma doença física, ele era cego. Mas ele não era doente espiritual. Quando ele falou que Jesus ia passar, ele começou a gritar, Jesus, filho da vida. Então, a fé dele estava forte. Aquele aleijado que jogaram pelo teto lá, e desceram, ele estava enfermo fisicamente. Mas a saúde espiritual dele estava perfeita. Porque ele, com os amigos dele, não dá para entrar por um lado, logo descer pelo telhado. Eu ficarei curado, porque você quer crer, me desça pelo telhado. Se ele falasse, não quero que me desça, eu não sei o que está. Ó, estou me roubando. Ele não fez, ele aceitou. E
cada dracma perdida dele o quê? O direito de ir e vir, o direito de caminhar por conta própria, sem que ninguém tivesse que auxiliá-lo. Se ele precisava de uma muleta, de um leito, a dracma perdida dele. A dracma perdida de Bartimeu, a sua visão. Porque a visão espiritual ele já tinha. Enquanto a multidão seguia Jesus, enquanto profeta, ele clamava Jesus enquanto filho de Davi. Olha só. É desse jeito aí. Então, procura ver hoje qual é a dracma perdida na tua vida. Lógico, eu vou procurar, né? Como Jesus mesmo afirmou, examine-se o homem a ti mesmo. Eu tenho que examinar. A palavra corta primeiro para mim. Você não pensa que eu estou querendo exortar ninguém, não. Eu estou plantando um alimento. A palavra ela corta primeiro para mim. Quando a gente faz um churrasco, a gente convida as pessoas, o churrasqueiro, antes dele servir, ele primeiro corta para ele, para saber se está bom de sal, se está no ponto. Não é verdade? Então, a mesma coisa. Está cortando primeiro para mim. Eu sou aperfeiçoado todos os dias, de dia em dia, de glória em glória, no Senhor, hoje, Filho, em nome de Jesus. Eu, todos os dias, eu tenho que estar revendo meus conceitos. Eu, todos os dias, tenho que estar me examinando a mim mesmo e orando e clamando ao Senhor, para que me aperfeiçoe naquilo que ainda estou em falta, até atingir o estatura de varão perfeito. Aí fica por conta do Senhor. Mas eu sei que perto está quem me justifica. E ainda que o mundo me acuse, ainda que muitas lideranças, ainda que muitos ministérios rechaçam, não aceitam as minhas palavras, os conceitos que o Espírito Santo me dá, ainda assim, perto está quem me justifica. Porque eu me preocupo muito, como está lá em Jeremias 29:11, o que o Senhor pensa a meu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para dar a mim o fim que eu desejo. O fim que eu desejo é ser aperfeiçoado em Cristo, mas enquanto isso vai acontecendo no dia a dia, no seu aperfeiçoar, no seu amassar desse vaso de barro, que ele me utilize, emanando da sua unção que há em mim, para os irmãos. Através do alimento, da Bíblia, através dos clamores, das orações, e da minha disponibilidade de ser servo dele, estar à disposição dele, para o momento e a hora que ele quiser, como tantas vezes de madrugada, eu sou acordado, que meu telefone eu não desligo, não. Se eu não atendo, é porque eu peguei no sono mesmo, porque muitas das vezes ele toca meia-noite, ele toca 2 horas da manhã, eu acordo e alguém quer me suicidar, alguém acorrentado, eu oro, e a pessoa dorme e vai embora. Eu acabo ficando acordado, aí vem para a cadeia Bíblia. É verdade? Verdade, né? Já você está há poucos dias aqui. Quantas vezes você já viu eu levantar 4 horas? Hoje, essa madrugada, 4 horas da manhã, eu fui lá para a cozinha para não te incomodar. Eu vi que você estava dormindo com problema de coluna. Mas mesmo assim você ouviu, né? Ouviu. É verdade, minha amiga Vitorana? É verdade. É verdade, Maria? É verdade. Então é isso, é vida com Deus. Não é a hora que eu quero, não é a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Agora, tem defeitos? Tem só não tem. Agora, lógico, se você procurar defeito em mim, vai achar. Aí Jesus abriu um PROCON lá no céu. É só ir lá e reclamar com ele. Pede ele para fazer justiça, que a palavra do Senhor diz, ó, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você tem alguma coisa contra mim, acha que eu estou errado, reclamo contra Deus alguma coisa, pelo amor de Deus, me ajuda. Vai lá e reclama com Jesus para ele me corrigir. Porque Deus corrige quem ama. E de repente eu estou sem querer errando, né? E estou sem a correção necessária para poder, né, ele me amar, né, me aperfeiçoar, me amar, me corrigindo. Por que você está vendo esse defeito em mim? Não fala para mim, fica falando por trás pelos outros, entendeu? Mas assim, vai lá direto com quem resolve. Você vê, o exemplo do cego Bartimeu, vinha Pedro, vinha Tiago, vinha todos os apóstolos. Em nenhum momento ele, Pedro, tem misericórdia. Ele foi direto a quem resolve. Jesus, filho de Deus, vai lá, Jesus. Vai lá e fala, Jesus, eu quero que você faça a justiça. E aquele cara lá, que ele não tem diploma, que ele foi ordenado por um pastor, ele disse que foi o Espírito Santo, o Senhor que já o ordenou diretamente, entendeu? E ele está pregando a tua palavra lá, o teu evangelho, entendeu? E ele tem um monte de defeito, e o Senhor tem que fazer justiça, vai lá. Mas não esqueça só de um detalhe, Jesus falou o seguinte, o reino dos céus é semelhante ao reino da terra. Quando você vai na delegacia apresentar uma queixa contra o teu vizinho, o escrivão pergunta, me dá a tua identidade aí e o teu
tua identidade. Não quero, não quero. Teu vizinho, eu vou lá, daqui a pouco ele te bateu, ele quebrou, ele invadiu. A gente vai lá. Se preocupa não, quando a gente chegar, ele vai parar de ser macho. Fica preocupado. Mas agora eu quero que tu não quer. Ele quer fazer justiça. Fazer justiça? Vamos começar com você. Me dá teu RGzinho aqui. Aí guarda aqui um minutinho que eu vou lá levantar a tua vida para a igreja. E de repente, aí se você tiver devendo. Não, ó, a gente vai lá, realmente o que ele fez. Mas você já fica aqui. Você está devendo, você já fica aqui. Então, você vai lá pedir. Aí ele vai falar, então tá legal. Trouxe quantos sacos de pedra para tirar no meu cérebro aqui, ó. Eu trouxe 3 sacos de pedra, então vamos embora. Cada pecado que você tiver, que você provavelmente não tem nenhum, uma dessas pedras vai ter até, vou acabar teus pecados. Então, você procura até perfeito para ir lá me acusar. Eu, de mim, não estou acusando ninguém. Eu quero dar também uma oportunidade aqui ao Ministério de Louvor, do nosso Ministério de Espírito de Verdade, o Diácono dos Anjos e a Levita Luana Santos. Antes de começar, o pastor Vitor Clark, que eu vi aqui, o irmão Glória José a Jesus. Pereira, deixa eu ver, Wilton, Matias, enfim, muita gente assistindo. Glória a Deus, aleluia. Né? Somos muito gratos em nome de Jesus Cristo. Cada Deixa eu ver aqui as pessoas está daqui, ó. ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Sérgio, Paulo, Matias, Glória a Jesus. Paulo, de novo, né? O pastor Vitor, eu vi. Francisco, Glória a muitas pessoas aqui assistindo. Nós agradecemos e pedimos que todos vocês continuem aí conosco, em nome de Jesus Cristo, né, para darmos continuidade a esse culto, essa administração dessa palavra, esse alimento que digo não vem de mim, é o Espírito Santo me usando. Está tudo em conformidade com a Bíblia, vamos entrar na palavra devocional e depois a gente vai começando já a distribuir os louvores, das oportunidades de louvores com a Levita Luana Santos, o teclado, acompanhando pelo violão, o Diácono dos Anjos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Depois a diaconisa Margarida também vai estar louvando, em nome de Jesus. Levita Luana, gentileza. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos aí. Né? Você que está gostando aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amados amigos e irmãos em Cristo. Né? Deixe o seu gostei, o seu joinha. E não esqueça, nós temos um Pix. Você que gosta de ouvir a palavra da verdade, que é a palavra de Jesus, e não é a minha palavra, segundo conformidade com a Bíblia, né? Nosso ministério é pequeno. Temos o nosso Pix aí que no final vai aparecer. É uma oferta voluntária. Pode ser R$1, pode ser um muito obrigado, mas vai estar o Pix aí. Nós somos humildes, vai contribuir com a obra. Aqui nossa casa aqui ela é um pronto-socorro, nós vamos estar citando nomes aqui. Em primeiro lugar, para mim, refúgio do Senhor, para mim e minha esposa, e para as pessoas que o Senhor envia aqui para a gente cuidar. Levita Luana, Amém. Glória a Deus. a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. É um motivo de muita alegria estar com os amados irmãos, Glória a Deus. né? Quero deixar para a meditação aqui da igreja, né? Glória a Jesus. Salmos 121. Salmo 121. Amém. Amém? Todos Amém. encontraram? Misericórdia. Aqui é ao vivo, gente. Diga aí não, tá? Aqui não tem cera, aqui é sincero, sem cera. Pronto, amém? Amém. Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virás o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, não toquenejarás. Eis que não toquenejarás, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor à tua direita.
O sol não te molestará de dia, nem à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Creia tão somente que o Senhor te guarda, que o Senhor te protege. Porque Aleluia. Ele é lindo. Glória a Jesus. Tu és, glória, glória, eu te juro, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te juro, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te juro, Jesus. Mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te juro, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus, o que é que os anjos têm? O que os fazem se mostrar? O que é que os anjos têm? Que fazem cantar santo? O que é que os anjos têm? Que os fazem se mostrar? O que é que os anjos têm? Que fazem cantar santo? Santo, Deus poderoso, não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção. Jesus é a nossa canção. Glória a Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Santo. Deus poderoso. Só tu és poderoso, Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, 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 Deus poderoso, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver falar de Deus, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus, lindo és, glória, glória, Jesus, Jesus, só pede Jesus mais uma vez. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, glória, glória, glória,
Onde careado dele, camadela lá, subir manda lá. Eu canto, chego lá do manda lá. Se me canta, manda lá, leva naquela, leva lá. Em nome de Jesus, eu profetizo a instalação das lágrimas na minha e na vida de cada um de nós. Que eu lido na internet e aqui no Jesus Cristo. Agora vamos estar sendo uma oportunidade da palavra, diácono dos anjos. Lembrando que o tema desses 10 cultos são as dracmas perdidas. Lucas 15, a partir do versículo 8. Amém. Graças a Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é o texto do... Sem desculpa a deficiência aqui, espaço físico, porque o espaço é diminuto, né? Embora pareça grande, mas o diácono está aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo vai usá-lo para trazer o que importa é que a palavra seja pregada. Glória a Deus. Conforme o tema da campanha. Né? Que apareça Jesus. Aleluia. Glória a Não Jesus. quero aparecer que está aparecendo aqui hoje é Jesus. Glória a Jesus. Glória. Como no tema da campanha, né? Se fica no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 8 em diante. O texto diz: Jesus profere a parábola da dracma perdida. Estarei lendo. Versículo 8. Glória a Deus. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia e vem, varre a casa e busca com diligência até o achar? E achando-a, convoca os amigos e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Uma palavra bastante conhecida, embora pequena, né? Aos olhos humanos. Mas vamos entrar no texto. Por que 10? Por que o número 10 da moeda? Será que porque ela era pobre, ela só tinha essas 10 moedas? Não. Ela não era pobre porque ela só tinha essas 10 moedas. Existe um significado. Glória a Deus. Por essas 10 moedas, esse número exato de 10. Ela não era pobre. A Bíblia não relata isso. Esse número 10 dracmas, 10 moedas de prata, era dada a uma mulher que se casava, era dada de presente. As mulheres lá da Palestina. E o anel de casamento, como de costume, né? A mulher casa, bota um anel, né? Aliança, né? Entre o homem e a mulher. E esse presente das 10 dracmas que a mulher tem. Por isso que fala a parábola das 10 dracmas, das 10 dracmas. Né? E a mulher, ela perde uma dessas dracmas. Por que ela fica triste? Por causa do valor da moeda? Não. O valor da moeda era muito insignificante para ela. Mas pelo valor sentimental. Porque foi dada pelo marido de presente. Então, se ela perdesse uma daquela moeda, ela ficaria muito triste. E nunca mais achar, ela ficaria muito triste de verdade. O valor sentimental que ela tinha por essas 10 moedas era muito grande, porque foi dada pelo marido ao casamento, um presente. Quando alguém recebe um presente de alguém que você ama, você não quer perder esse presente, você quer guardar de recordação, porque você vai lembrar da pessoa, você recebeu com carinho o presente. Assim foi essa mulher que recebeu esse presente, essas 10 dracmas de prata do marido, do presente, de casamento. Então ela guardou, do nada ela perde essa moeda. E desesperadamente ela começa a procurar, a varrer a casa, limpar a casa. Não é assim quando a gente costuma perder alguma coisa, né? O senhor até relatou um dia desses aí que perdeu a chave, começou a limpar, varrer, do nada, sem querer, achou a chave. Foi assim essa mulher. Ela desesperadamente ela começou a procurar a dracma perdida, a moeda de prata que ela tinha ganhado do marido. Um valor que não tinha preço, mas tinha um preço sentimental. E ela fica triste, procurando de um lado, procurando de outro. Mas no final de tudo ela acha. Isso somente é uma história que Cristo
pregou aos discípulos para que ele entendesse como é entre Deus e o homem, como significa o reino do céu na vida do homem. O que significa essa dracma na vida do ser humano. Essas dracmas, elas representam nós, homem, o homem e a mulher. Porque como aquelas dracmas tinham um valor sentimental muito grande por aquela mulher, assim nós temos para com Deus. Deus tem um sentimento muito enorme para cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós venhamos nos perder no meio do caminho. Mas Deus muitas das vezes fica triste quando ele entra dentro de uma congregação. A dracma está até dentro da igreja, mas já está perdida. Dentro da casa, mas já está perdida. Na verdade, Cristo já até achou ela, mas ela não quer ser achada. É verdade. Ela precisa se encontrar, porque Cristo já está ali para poder receber lá de braços abertos. Iluminar, né? Ele é a luz. Sim, mas só que ela se perdeu no meio do caminho. Mas por que ela se perdeu no meio do caminho? Vamos entrar numa outra história, um outro texto, que fala da mulher do fluxo de sangue. Quando a mulher sai lá do isolamento dela para tocar nas orlas de Jesus, o interessante é que ela passa por todo mundo, ninguém nota ela. Inclusive tinha um homem ali dentro, ali no meio da multidão, o nome de Jairo, né, um dos principais da sinagoga, que poderia muito bem mandar apedrejar ela. Chefe da sinagoga. Era o chefe Da sinagoga, muito chefe da sinagoga. Então ele poderia muito bem mandar apedrejar ela. Mas ele não estava ali como acusador, ele não estava ali para olhar a vida de ninguém. Ele estava ali para olhar o autor e o consumador da fé. Aquele que dá o milagre, aquele que dá a vida. Ninguém daquela multidão, essa multidão, ela me chama a atenção, pastor. Sabe por quê? Porque ninguém estava olhando para quem estava do lado. Ninguém estava se importando com quem estava sendo tocado. Sabe? Ninguém estava se importando. E se você estava sujo ou se... Ninguém estava se importando. Porque o dono do milagre estava no caminho. O foco era Jesus. O foco era Jesus. A luz que alumia todo homem que vê a luz. A igreja hoje em dia tem que ser assim. Focar em Jesus. Eu vou contar uma narrativa. Tinha uma menina que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu vou sair da igreja. A filha, mas por que você vai sair da igreja? Pastor, eu estou vendo muita coisa de errado dentro da igreja. Mas o quê? A fulana está orando de joelho, mas está mexendo no WhatsApp, no telefone, a outra está fofocando, o outro está xingando, está fazendo acontecendo. Aí o pastor vira para a menina e fala assim: filha, você pode vir só mais um dia num culto? Só isso que eu te peço. Depois você vai dizer se você pode ir embora. E ela vem no culto. E o pastor recebe ela. Mas, minha filha, tudo bem? Pastor, eu estou aqui como o senhor pediu, o último culto. Ela, olha só, vou te dar um copo cheio até a boca. Enquanto o culto estiver rodando, começando, eu vou pedir que você preste atenção nesse copo e rode a igreja toda, sem derramar uma gota. E assim ela fez o culto inteiro. E ela fez o culto inteiro. E ela diligentemente, prestando atenção no copo, não derramou uma gota de água. O culto acaba. E o pastor, e aí, minha filha, derramou um copo? Derramou água? Não, pastor, fiz como o senhor me pediu. Aí ela vai, e o pastor pergunta: ei, filho, você viu hoje alguém mexer no telefone, fofocar, falar coisa, ver, ficar olhando? O que você reclamou para mim? Pastor, eu não vi nada, porque o senhor me pediu, para ficar atento nesse copo, para me não derramar essa água. E é assim que você tem que ser como Jesus. Preste atenção em Jesus, larga quem está do lado, porque quem está do lado não vai poder te dar salvação. E assim ela tomou posição. E muitas das vezes nós, dentro da igreja, acabamos nos levando por esse lado. Sem querer, acabamos prestando atenção no irmão ou na irmã que está do lado, e Jesus está passando com a bênção e acaba perdendo a bênção. Desse jeito. É desse jeito. Então nós temos que aprender a olhar para o autor e o consumador da fé, Cristo Jesus, aquele que pode nos salvar, aquele que pode libertar aqueles que estão presos em grilhões, aquele que pode curar o aleijado, botar vista aos cegos, resolver todos os teus problemas. Glória a Deus. É nele que temos que prestar atenção. Aleluia. Glória a Jesus. Então, quando Cristo vê que uma dessas pessoas começam a entender que o foco é Cristo, ele se alegra.
e juntamente com os anjos no céu, ele se alegra, porque um pecador está se arrependendo dos seus maus caminhos, estava seguindo um outro caminho, agora ele começou a andar diante da luz. Quando começa a andar diante da luz, Cristo ele fica alegre. Quando Cristo fica alegre, ele começa a nos abençoar. E quando a bênção nos vem a alcançar, automaticamente os nossos celeiros se transbordam. E quem está do nosso lado recebe, acaba recebendo. Aleluia. E assim, quando aquela mulher ela acha a dracma, ela se alegra. Ela se alegra, ela chama os amigos, ela chama todo mundo para poder falar que achou a dracma perdida, aquela moeda de um valor sentimental. Glória a Deus. É assim no céu. Quando um pecador se arrepende, quando alguém acha novamente o caminho. Os anjos se alegram, fazem festa no céu, porque aquele que estava fora do caminho, mas dentro da igreja, que se perdeu, se acha novamente. Desse jeito. Então, para de ficar prestando atenção quem está do lado. Para de ficar prestando atenção quem mexe no telefone, ou quem não ora, ou quem não lê a Bíblia, ou que até mesmo lê a Bíblia no telefone. Larga, porque essa pessoa ela não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo. O único que cura, salva e liberta. É isso. É desse jeito. Para de andar perdido dentro das congregações. Porque se você ficar olhando quem está com defeito aqui, com defeito, você vai ficar pulando de congregação em congregação, você vai ver todo mundo a mesma coisa. E daqui a pouco você vai estar desviado da presença do Senhor, afastado, pior para voltar. Aproveita que você ainda está no caminho do Senhor. Volta, eu não sei por que eu estou falando isso. Na verdade, é a primeira vez, pastor, que eu estou pregando essa mensagem. Glória a Jesus. É a primeira vez. Glória a Jesus. Então eu não sei por quê. Eu não sei porque o Senhor me direcionou. Eu não estudei também, só ouvi. Tem muita gente dentro da igreja fazendo exatamente isso. Em vez de prestar atenção em Jesus, eu já passei por isso. Eu já fiz isso. Sendo que aqui na parábola, ele também deixa claro o seguinte: se você for aqui comigo, olha, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, a candeia. Sim. Então a candeia, a luz, é Cristo. Só que aqui, conforme eu estava falando, estou falando da igreja contra o ministério, não da membresia. Tanto que eu falei, tem muita membresia que está acesa, como a igreja estava lá, e a liderança, aquela Pedro, estava preso. Aí você vai entrar na parábola das 10 virgens, que 5 eram diligentes, com óleo, quando o noivo chegou, estava ali acesa. E as 5 estavam dormindo. Então, tem muita igreja, muita denominação, com quem que está segurando a lamparina para iluminar. Quem está seguindo Jesus está com a lâmpada apagada. Mas a pessoa que se perde... Igreja. Só que aí o que acontece? Jesus fala que se um cego guia outro, o que vai acontecer? Os dois vão cair no precipício. Se você está seguindo a Jesus com uma orientação errada da liderança, você está andando em treva junto, está seguindo a treva. É um cego seguindo o outro. Então, tem que fazer observância, por quê? Porque aquele que faz a obra do Senhor negligentemente é maldito. E outra coisa também, Jesus fala sobre o quê? Tiago 4, 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está. Então, se eu vejo que tem algo errado e eu não me manifesto e não levo ao conhecimento de quem tem direito, conforme o Espírito faz lá em Apocalipse, eu vou estar o quê? Princípio de inércia, quem cala consente. Eu vou estar compactuando, vou estar comungando com aquele erro e ajudando a quem está com a lamparina apagada conduzir o rebanho do Senhor para o precipício junto comigo. Você entendeu? Então tem que acender, a igreja tem que acender essa lamparina, essa lâmpada espiritual. E começa cortando na carne. Porque Deus, quando quis salvar o homem, ele enviou o seu filho amado para cortar na carne. Ele começou por ele foi um exemplo. E o exemplo está de cima para baixo. Foi quando ele foi levantado, desceu o sangue e desceu a água. E ali desceu a vida para nós que estávamos mortos para Deus, através do sacrifício de morte do corpo dele. Então, o céu se abriu e houve imensa treva. E todos aqueles que estavam ali perdidos, conduzidos pela liderança das sinagogas,
pereceram em trevas. Mas os santos do Senhor se levantaram da sepultura e foram visitar seus parentes. Por que santos do Senhor, se estava tudo em trevas, foram visitar seus parentes? Porque eles tinham luz, eles estavam em luz. Entendeu? Então, é isso. O que está colocando aqui é que as pessoas hoje, porque não estão prestando atenção na igreja, mas prestando atenção, conforme o Amado falou aí, no irmão do lado, está deixando de prestar atenção na liderança, que na maioria, em boa parte dela, está ministrando de forma errada a administração da condução do rebanho de Deus, das ovelhas do Senhor. Porque ela está tão preocupada no irmão que está do lado, e não está prestando atenção para chamar a atenção quando a liderança está errada. Porque acho que tem medo porque quer massagear o ego. E nós não estamos aqui para agradar a homens, para agradar a Cristo, para agradar a Deus. Então nós temos que falar disso. E assim ela acaba trazendo para a vida dela, familiar, profissional, eu não sei a área de cada um, essa lâmpada, esse LEDzinho apagado. Tu já viu na época de Natal, quando acende as lâmpadas, que bota em frente às caras, aí tem umas três que não acendem, fica até meio feia. Tu tá piscando, mas tem uma parte lá que está em treva, está apagado, né? Tu nota logo, ih, ele está queimado. Tem uma parte ali que está, né? É LED que fala, né? Um chicote, né? Não é assim? Então, é isso que acontece, entendeu? Então, por quê? Porque ninguém, agora se alguém chegar, olha só aquela parte lá, não está funcionando. O que é que o dono da casa vai fazer? Se ele não tiver para substituir, ele vai tirar aquela parte que está queimada, vai jogar fora e vai unir de novo, para ficar só a parte que acende, não é isso? Vai cortar pela raiz. Vai cortar ali onde está o problema. Então, nós temos o quê? Sim, que policiar, porque a palavra do Senhor diz, vigiai, aquele que está de pé, vigiai para que não caia. Orai sem cessar. Não é assim? Então nós temos que vigiar. Muitas das vezes, o problema do ser humano é deixar todas as suas responsabilidades pessoais e espirituais nas costas da liderança. E aí, é que nem a nossa política hoje em dia. Você vai lá e vota, você não vai na Assembleia dos Estados ver o que está sendo votado, se é do interesse do povo ou não. Eles estão votando o aumento do salário deles. Você não está nem aí. Tu está preocupado com o jogo do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo. Tu sabe a escalação de todo mundo, mas você não sabe o nome do deputado, do vice, quem é o vice-governador do Rio de Janeiro? Porque o governador agora é o Castro. Mas quem é que assumiu no lugar dele? É o presidente da Câmara. Quem é da Assembleia? Quem é o presidente da Assembleia? André Siciliano. Mas quem é o vice-presidente do Brasil? Quem é o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça? Quem é o vice-presidente do STF? Quem é o vice-presidente do Senado? Quem é o vice-presidente do Congresso? Não sabe, mas qual é a escalação do Corinthians? Todo mundo sabe. Está me entendendo? Então, é desse jeito. Aí você não vai lá verificar. Deixa toda a tua vida, na responsabilidade dos seus representantes. E não vai lá cobrar. Aí depois você sabe falar que político é ladrão, que político não presta. Mas o que é que você está fazendo? Por que está policiando isso aí? O que é que você está se manifestando para que eles não façam a revelia tudo que eles estão fazendo? Ou para que eles venham lá e te representem como representado. Da mesma forma é o povo de Deus. Hoje em dia, entendeu? Não está policiando junto com a liderança como a igreja do Senhor Jesus está sendo conduzida. A ponto de que o Espírito tem que chegar para o anjo da igreja e falar, ao anjo da igreja escuta o que o Espírito diz. E quando o Espírito escuta, que é o anjo escuta aí, vai para consertar, botar a igreja novamente nos trilhos, segundo a vontade de Deus, a igreja não obedece. Aí ele chega, ó Senhor, ó Espírito Santo, eu fiz, me corrigi, o Senhor me amassou, eu cheguei, o Senhor me restaurou, acendeu a minha lamparina novamente, eu voltei para os trilhos e repassei, mas a igreja insiste em continuar caminhando de lado, igual aquela fita dando de lado. Aí vem que o Espírito fala, né? Então tu fez a tua parte, agora é comigo. E agora então eu digo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí no instante, caiu para cá, outro para lá, e aí no instante se corrige. Aí o próprio Deus. Mas quando o anjo da igreja está cometendo coisas, atitudes, conduzindo o rebanho fora da vontade do Senhor, ele está conduzindo o rebanho em trevas. E aí o rebanho tem que fazer o quê?
vigiar e entrar em oração. E se há alguma coisa de errado, tem que chegar para a liderança e falar, isso aqui só tem que mostrar para lá mais ver. Só que o que aconteceu? Chegou um ponto hoje a igreja que a liderança não aceita ser questionado. Não aceita. Se você questionar, se você falar alguma coisa, você é herege, você é expulso daí. Expulso não pode ser, porque como cidadão você tem o direito ao culto, mas você ficar no banco, você é envergonhado, pastor, a liderança começa logo a te envergonhar na frente dos outros, para você ficar sem jeito, não se sentir mais ali à vontade e acaba sendo expelido, porque é melhor ele perder um que questiona ele para trazer para a luz, do que ele deixar aquele um ali para chamar todo mundo para questionar, e ele tem que botar a verdade, de repente a verdade está mostrando que ele está errado. Aí ele faz isso. E a igreja, conivente com isso, aceita essa condição. Em vez de não, o senhor está envergonhando ele, mas a pergunta continua, responde. Porque com Jesus era assim. Eles questionavam e o povo queria a resposta. Aí Jesus era obrigado a quê? A responder. Certa feita ele falou o quê? Né? Ele falou o quê? Ele falou se o cara fez uma pergunta, o escriba fez uma pergunta, ele com que autoridade ele curava pecados, né? E ele perguntou, então, com que autoridade? Ele respondeu com uma outra pergunta, aí eles não souberam responder. Aí ele falou, então, tampouco eu responderei quem me deu autoridade. Por quê? Se eles, ele falou, João Batista batiza com o batismo de Deus do céu ou com o batismo do homem? Se eles falam, não, João Batista batisma com a autoridade do homem. Aí eles vão apedrejar João Batista, porque a autoridade do homem não tem autoridade espiritual, porque quem tem a autoridade é Deus. Eles ali como ministro da palavra, como os doutores da lei, ele não podia falar. Agora, se ele fala que João Batista batizava com a autoridade de Deus, eles tinham que aceitar Jesus como mestre, porque o João Batista falou, esse aqui é aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de atar a sandália, escorrer da sandália. Esse é quem batiza com o Espírito Santo com fogo. E aí? Eles não puderam responder, de qualquer forma, não jogaria a multidão contra eles. Aí, já que você não pode me responder, então pouco eu vou te responder, porque a autoridade eu curo pessoas. Você está entendendo? Mas ele aceitou ser questionado. Todas as vezes que ele foi questionado, ele aceitou e respondeu do jeito que devia ter respondido. Não é assim? Mas hoje não. Hoje a liderança não aceita ser considerado Deus. E se alguém levanta alguém, esse vídeo mesmo que eu estou fazendo aqui, eu sei que muita liderança, inclusive amigos meus, vão reclamar, vão fazer comentários. Por quê? De repente vai contra os interesses dele, contra os interesses do ministério dele, contra os interesses das mulheres, das esposas deles. E eu vou fazer o quê? Eu estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para falar de Deus. Só Jesus salva e perdoa, porque ele é o Filho de Deus. Não vai ser a esposa do pastor que vai me salvar, não vai ser a minha esposa que vai me salvar, não vai ser o pastor que vai me salvar, quem vai me salvar é Jesus. A ele devo culto, louvor, adoração. Então, eu estou aqui para falar isso das dracmas perdidas. Então, amados, vocês que estão ouvindo, procura ver qual é a dracma, qual é a área da vida de vocês, né? Cada um tem uma área aí. Serão 10 cultos, todos os domingos a partir das 7h30. Entre 7h30 e 8 horas nós vamos estar aqui nesse canal, Ezequiel Reis Marinho, falando sobre mais 9 cultos da dracma perdida. Aqui, 9 degraus. Qual o degrau que está enterrado? Qual a área da tua vida? É o que? É o preconceito? É o que? É a preguiça? É a soberba? É a prepotência? Né? É a arrogância? É o que? É o ser apressado? Né? É ser ansioso demais? É ser brigão? É querer ser o dono da verdade? É o que? Qual é a dracma? É falta de um emprego? Se você Deus abrir porta, vai para o joelho, vai orar. Se a minha dracma perdida é porque eu estou desempregado. E sem o meu emprego, eu estou sem a minha honra de cidadão, que eu não posso prover a minha família. Eu dependo de terceiros, dependo da minha sogra, dependo do meu sogro. A minha família, a minha esposa, meus filhos, eu como alimento jogado na cara. Eu estou precisando de emprego. Essa é a minha dracma perdida. Mas eu sei que, provavelmente, eu não tive uma caminhada agradável aos seus olhos e essa porta de emprego que eu tinha se fechou. Eu, de repente, fui irreverente
em excesso com o meu patrão, com o meu superior. Eu não dei valor àquele emprego que eu tinha, achava que era ruim. Eu acordava cedo, 4 horas, para chegar lá às 8, chegava às 9. Só tinha domingo e feriado para descansar. E aí, eu só murmurando, só reclamando. O que aconteceu? O senhor permitiu que o patrão me mandasse embora. E agora eu daria tudo para ter aquele emprego, aquela dracma de volta. Para poder eu comer o pão, prover a minha casa, a minha esposa, meus filhos, sem que ninguém tenha que jogar na cara o alimento que nós comemos. Então, se é essa a tua dracma perdida, é falta de disposição para adorar o Senhor, é algum trauma, é algum ressentimento, algum perdão que você não consegue liberar, examine-se a si mesmo. Você vai encontrar com essa dracma. E nos 10 cultos que tiverem, você pode deixar um comentário com o teu testemunho, se você quiser. A minha dracma perdida estava nisso aqui. Eu acendi a luz no entendimento do meu espírito, orei ao Senhor para apressar antes que a minha fé desfalecesse, e Ele me mostrou onde estava o erro, e mais do que isso, me mostrou a solução. E aí, hoje eu estou com as minhas dracmas restauradas. Hoje eu caminho com uma vida de qualidade. É assim que faz. Mas tem que examinar a si mesmo. Né? Tem que ser como criança. Né? Não é ser como uma criança, não é ser como criança. Ser como uma criança é ser inocente, é ser, muitas das vezes, até irreverente, por falta de né, criança, né? Ser inconsequente, coisas de criança. A palavra do Senhor vem dizer, Paulo diz, quando eu era menino, pensava, falava e agia como menino. Hoje eu sou homem, deixei as coisas de menino e me comporto como homem. Né? Eu tomava um alimento de lactente, hoje eu como um alimento sólido. E ele chega a falar, ainda sois criança, não podeis ainda suportar alimento sólido, por isso ainda te dou alimento líquido. Mas quem já está adulto na fé, já come alimento sólido e a dracma está perdida, fala, busca qual é a sua dracma perdida, para que você torne a ser como criança. Veja bem, não é como uma criança, como criança, ou seja, puro, leve, com fardo leve, com jugo suave, com humildade, manso de coração. Assim como Jesus deu o exemplo. Sendo ele Deus, veio aqui, aceitou ser açoitado, pregado, crucificado e morrer por nós, sem um gemido. Assim. Deixa Deus falar por você. É desse jeito aí. Vou invitar a Luana. Para louvar o louvor. Quero ser como criança. Vê, né? Como uma criança. Como criança. Há uma diferença aí, né? Olha a luz do entendimento. Né? Por isso que Jesus fala lá, não se pode mudar uma vírgula do que está escrito. Nó, Fá, Sol, Si e Lá. Sol com Si. E tem o Fá com baixo em Ré. Só com Si tem que ser com baixo em Dó. Né? Eu confundo. Pode fazer que eu vou gravando. Vai, fala aí. Quero ser como Criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou
abraça. Abraça do Senhor, chega a paz no coração. Cada irmão que está aí ouvindo. Abraça o seu irmão, abraça sua esposa, abraça o seu filho, abraça quem está do seu lado aí. Em nome de Jesus. Abraça no espírito, abraça no coração, abraça na alma. Recebe o abraço do Senhor. Recebe o abraço do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Com teus braços de amor. Glória a Jesus. Glória, Senhor Jesus. Então, assim nós chegamos a mais um final do culto. A Margarida vai fazer um encerramento, falando aqui, derramando a bênção sobre cada um de nós, sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por todo momento, dia a dia, hora a hora, água para beber, o pão para comer, a palavra para nos confortar, Senhor. Senhor, é tão pouco a lhe pedir, tanto te agradecer. Glória a Pai. Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois que teu é o reino, teu é o poder, tu é a honra, tu é a glória para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E as Obrigado consolações pelo Espírito Santo, seja com cada pessoa nesse vídeo, na internet, e na igreja do seu Espírito, em toda a face da terra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. É assim mesmo, é ao vivo. É ao vivo. O diácono derrubou ali o carregador. Não tem problema. Tá, o Deus continua no controle de tudo. Jesus está no controle. Se você gostou desse culto, curtiu nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu joinha aí e se inscreva no nosso canal. Ezequiel Reis Marinho, o Evangelho de Jesus, e no canal da Levita Luana Santos, Pai Luana Santos Coril. E no canal Stephanie D, né? A vida acontece. Stephanie D, né? Não é? Stephanie D. A vida acontece. E se você quer contribuir com esse vídeo, qual o nosso Pix 21 99020 8850. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, estou colocando aqui na descrição, quem está assistindo aqui agora. Estou aqui digitando aqui para os amados irmãos. Dessas pessoas que fizeram parte conosco neste alimento espiritual vindo do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, vocês tenham uma semana abençoada por Deus, em nome de Jesus. O Pix é 21 99020 8850. Glória a Jesus. Para vocês ajudarem no nosso canal, né? Em nome de Jesus. Fazer cada vez uma estrutura melhor para que possamos receber mais irmãos aqui, né? E pela internet e em toda a face da terra, possamos estar fazendo a vontade de Deus, né? Pegando o Evangelho de Jesus e a palavra de Deus genuína, de verdade, em nome de Jesus Cristo. Sem ser, com sinceridade, com transparência. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada a todos por ter assistido. Curta, compartilhe, Deixe seu comentário. se inscreva no nosso canal. Pessoal que está assistindo aí do Facebook, por favor, assista também no YouTube. Ou se você já assistiu, vai lá e compartilhe para os amados irmãos que não assistiu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.